Olá, tudo bem com você? Aqui é o seu amigo de todos os dias, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de orientação para a sua vida, uma reflexão do coração de Deus para o seu coração. Este é o seu programa, A Hora do Fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do evangelho para o seu coração. Maravilha, olha que bênção de Deus, que gostoso. A gente aqui novamente, você do lado de lá, com o seu aparelho de celular, com aquele fone de ouvido, exatamente para esse momento, o momento da hora do fone. Então, eu gostaria que você refletisse comigo aqui a respeito de uma coisa. O tema de hoje é o contraste. Ou seja, o que seria o contraste? O contraste nada mais é que quando nós paramos para analisar pessoas, sabe, da mesma espécie, vivendo de maneiras diferentes uma da outra. Uma tem em demasia, uma outra tem falta de muitas coisas. Olha, eu não estou falando aqui, de repente, daquele que tem muito e tem Deus no coração, é uma pessoa justa. Isso é uma coisa. Mas existem aqueles que têm muito, que têm de sobra, mas não tem Deus no coração. É desse que eu estou falando agora. E aí eu quero fazer um contraste com aquele que é justo, aquele que busca Deus, e quando você olha para ele, você vê que existe falta de muita coisa para ele. É esse tipo de contraste que eu estou falando. Porque eu também conheço, e eu acredito que você também deva conhecer, muitas pessoas que elas não têm muita coisa na vida, ou seja, não têm quase nada na vida, mas também são pessoas injustas. Se você fala de Deus para ela, ela vira as costas para você. Ela não quer saber de Deus. E às vezes até culpam a Deus porque estão passando pelo momento de dificuldade na vida e acham que Deus não existe. Mas eu estou falando aqui daquele tipo de pessoa que tem Deus no coração, que busca o Senhor, que acredita no Senhor e muitas vezes passa por um momento de dificuldade, de adversidade, pelo momento de talvez uma pobreza financeira muito grande. E aí você começa a analisar aí o contraste. Aí quando você vai, por exemplo, no mercado, você consegue ver essa diferença. O rico passa com 4 carrinhos lotados de mercadoria. Você olha ali pro carrinho, tem aqueles vidros de conserva, coisa mais linda, começa a dar água na boca. Aí você olha, você vê ali, é palmito, dos mais caros, picles, não é isso? Champignon, é coisa chique, não é coisa para qualquer um. E aí você vê aquilo, pastor, mas ele fez por merecer, ele trabalhou, ele conquistou, ele suou a camisa, ele estudou. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que essa pessoa, mesmo fazendo tudo isso, é uma pessoa ímpia que não tem Deus no coração. Guarde essa colocação, tá bom? E aí você de repente vai fazer uma comparação com aquela pessoa que tem Deus no coração, que vai à igreja, que busca o Senhor, que ora. Se deixar, ela fica 24 horas por dia dentro da igreja, faz vigílias, vai para o monte, vai para a oração, vai para o sacrifício e busca o Senhor e lê a palavra e faz jejuns, mas passa por uma vida difícil, uma vida apertada. Já aconteceu talvez com você isso alguma vez? Esse tipo de situação, de você chegar na hora de pagar ali a mercadoria, aí você coloca na sacolinha ali, a pessoa vai, sabe, a menina do caixa vai colocando as coisas dentro da sacola, vai computando ali, vai marcando, aí você sai com a sacolinha do mercado ali com um pacote de farinha de milho, né, meia dúzia de laranja, aí você sai com um pacotinho de feijão, um pacotinho de arroz,
e você sai derramando lágrima porque você não pôde passar aquela misturinha que você pegou lá no açougue do mercado. Ficou a carne para trás, ficou alguma coisa que você queria levar para o seu filho para trás, um iogurte. E aí você de repente sai chorando do mercado. E aí você olha para aquele ricaço colocando lá 4 carrinhos lotados de compra dentro do carro. E daquele carro que ele já foi o segundo carro que ele trocou naquele mesmo ano. Quando de repente você ou quem você conhece que pratica a justiça e procura servir a Deus, de repente está há 10, a 14, ou 15, ou 20 anos andando a pé porque não tem dinheiro nem mesmo para pegar uma secular. Então, entenda isso. A Bíblia fala no Salmo de número 73 a respeito do salmista Asaf. E ele faz uma colocação semelhante a essa que eu estou te dizendo. Ele estava fazendo ali e vendo um contraste, uma comparação. E a Bíblia diz que ele ficou indignado. E ele disse assim, olha, por um momento eu fiquei até com inveja dos ímpios. E eu fiquei indignado com a arrogância deles também. Porque se vestem bem, se calçam bem, comem bem, vivem bem, têm uma boa casa. Muitas vezes o ímpio tem de sobra. E já o justo falta muita coisa. E ele ficou muito entristecido. E foi tão triste essa comparação que ele fez que ele usou uma expressão assim, olha, eu fiquei tão indignado com aquilo que os meus pés quase se desviaram do caminho de Deus. E isso daí é muito sério. Quando uma pessoa ela para analisar e pensar e ver uma coisa dessa, entenda uma coisa. Existem muitas pessoas que já se desviaram da presença de Deus. Exatamente por isso. Porque ela vê aquele que não serve a Deus comendo do bom do melhor e vivendo na melhor casa e andando com o melhor carro. E muitas vezes ela olha para ela e aí ela vê falta das coisas. Aí ela chora quando o carro da companhia de abastecimento de água chega lá para cortar a água dela. A companhia de abastecimento de energia elétrica passa lá e corta a energia elétrica da casa dela. E ela tem que trabalhar ali alguns dias, uma semana, 2 ou 15 dias talvez, para tentar conseguir um dinheiro para que ligue novamente a luz para ela. E passam por perrengues terríveis, por situações difíceis. Eu estou falando da atualidade. E lá no passado não foi diferente. Então quando Asaf fez essa comparação, Deus deu uma revelação para ele. E ele disse dessa maneira, olha, fica tranquilo, porque aqueles que são injustos, aqueles que não me servem, aqueles que não querem saber de mim, eles terão o final que merecem. Sim, eles vão ter o final que merecem. Agora, aquele que é justo, aquele que está passando pela necessidade, aquele que está passando pelo momento da dificuldade, pelo vale, sabe, do sofrimento, lá no final também, ele terá uma recompensa. E aí você vai ver o que vai servir, o que vai ser, qual será a dádiva que o justo vai receber, qual será a recompensa. E você vai ver qual será a recompensa do ímpio. E aí diz a palavra que quando Asaf teve essa revelação da parte de Deus, ele conseguiu entender que aqueles que eram injustos, mas que tinham de tudo, na realidade, não tinha nada. Porque Deus, Ele é o verdadeiro tesouro para a vida de uma pessoa. E aí ele conseguiu entender o que Jesus um dia disse, muito tempo depois, e eu fecho essa palavra por aqui. Jesus disse, não adianta o homem ajuntar tesouros aqui na terra, aonde um dia a traça pode comer e o ladrão pode roubar. Mas bem-aventurados, mais que felizes ainda serão aqueles que, mesmo passando por um momento de dificuldade na terra, conseguem ajuntar tesouros nos céus. Porque lá a traça não vai corroer e o ladrão
não vai roubar. Ok? Então não fique triste. Está passando pela dificuldade? Está passando pela adversidade? Entenda, Deus também tem essa capacidade de te fazer você ainda mudar o rumo da tua história. Mas não fique apenas olhando para isso. Porque quando Asaf começou a olhar para isso, diz a palavra que ele quase se desviou do caminho. E Deus não quer que você se desvie. Ele quer que você acredite, Ele quer que você lute, Ele quer que você olhe apenas para Ele, porque tenha certeza de que Ele vai honrar a sua vida se você continuar praticando a justiça, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. É momento de oração com o pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Grande Deus, eterno e soberano Pai, eu quero, meu Deus, ser muito grato neste momento pela sua palavra, a sua orientação. Eu sei que muitas vezes, diante das dificuldades, dos problemas, diante das perseguições, das lutas, das faltas, meu Pai, de muitas coisas, talvez da falta do pão na mesa, daquele que serve ao Senhor, mas está passando pelo vale da dificuldade, está passando, meu Deus, pela uma situação difícil, por um momento tão terrível, pelo vale estreito, Senhor. Mas eu acredito que Ele há de continuar sendo justo, porque um dia Ele será recompensado. Meu Deus, a sua palavra diz que aquele que crê, aquele que obedecer, ele comerá o melhor dessa terra. O Senhor há de reservar algo melhor ainda para ele. Mas existe um tempo, meu Pai, um tempo de provação, um tempo, meu Pai, onde com toda certeza eu acredito que essa pessoa, se ela continuar firme, se ela continuar acreditando, se ela continuar sendo justa diante do Senhor, não negando a sua palavra, meu Pai, ela há, meu Deus, de comer o melhor dessa terra, sim. E o final dela, meu Deus, será tremendo. O final dela será recompensado também, de uma maneira pela qual jamais ninguém, por mais que tenha tantas coisas nessa vida, mas rejeitam a sua pessoa, com toda certeza, essas pessoas não terão o mesmo final. Então, meu Deus, que o Senhor possa fazer com que entendamos isso e procuramos, meu Pai, independentemente se ricos ou pobres, se abastados ou de repente passando por necessidades, que possamos entender isso, que devemos se manter justos e fiel ao Senhor, para que a nossa recompensa venha no nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, e você que crê nessa palavra e nesta oração, diga amém. Muito bem, chegamos ao final, tá bom? Do nosso programa. Olha, a nossa vontade aqui era continuar, viu? Deu a vontade de dar uma esticada aqui, mas eu não quero tomar o seu tempo. Eu sei que você também tem seus compromissos, né? Você tem o seu trabalho, você tem seus afazeres, tá certo? Então que Deus te abençoe grandemente, um forte abraço, aquele beijo no coração, que Deus te honre, tá certo? Até ao nosso próximo programa, A Hora do Fone.